Bom, e Lula voltou a comentar as eleições presidenciais na Venezuela. Ele afirmou estar feliz com a definição de uma data para a eleição, marcada para dia 28 de julho, dia de aniversário do falecido ditador Hugo Chávez. A declaração a jornalistas ocorreu na manhã desta quarta-feira em um evento com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Eu fiquei feliz que foi marcada a eleição na Venezuela. No dia do aniversário de Chávez, né? Mas o senhor considera que vai ser justa a eleição, presidente? O senhor confia que vai ser justa a eleição lá? Olha, veja, o que eles me disseram na reunião que eu tive na FELAC é que vão convidar olheiros, sabe, do mundo inteiro. Mas se o candidato à oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso aqui, sabe, nada vale. Obrigado. Lula defendeu o aliado, Nicolás Maduro, e disse que apesar de o Supremo Tribunal de Justiça alinhado ao ditador ter inabilitado Maria Corina, principal política de oposição ao regime chavista, não se pode jogar dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral antes que ele ocorra. Eu posso esperar que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. A gente não pode já começar a jogar dúvida antes das eleições acontecerem. Porque aí começa a ter um discurso de prever antecipadamente que vai ter problema. Nós temos que garantir a presunção de inocência até que haja as eleições, para que a gente possa julgar se ela foi democrática. Lula sugeriu que a opositora de Maduro pare de chorar e indique outro candidato. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. Adalberto Piotto, muito boa noite. Lula só omitiu ali por que ele foi impedido de disputar as eleições em 2018, né, Piotto? Um detalhe, né? Já estava condenado em segunda instância pela corrupção e naquele momento a lei brasileira dizia que uma vez condenado por um colegiado, ou seja, na segunda instância, era a lei da ficha limpa, o então candidato não podia concorrer. Ele hoje recebeu o presidente da Espanha, né? Eu me lembro agora a época, a rei espanhol que disse a Chávez, por que não te callas, né? É porque não te calas, porque é uma bobagem, o presidente vai lá e diz o seguinte, eu preciso esperar que as eleições aconteçam. Não, eu já tenho a opositora decretada pelo Supremo Tribunal Federal deles, inelegível por 15 anos. Isso é perseguição política. E não dá para comparar o caso dele. Ela é uma perseguida política. O caso dele era uma condenação por corrupção, com direito a recurso na primeira instância, julgamento justo, vai para a segunda instância, um colegiado analisa, a lei da ficha limpa é do governo dele, inclusive, foi a época dele que houve a aprovação da lei da ficha limpa, ou seja, são coisas diferentes, né? Então, eu acho que se o rei Juan Carlos estivesse aqui, diria, por que não te calas, Lula? Porque é o tipo de... Ele faz comparações, a animação que ele fez ao conversar com os repórteres, você viu que vai ter eleição na Venezuela? Bom, primeiramente, você tá comemorando isso era para ser simplesmente da natureza do processo democrático. O problema é que a eleição, tudo indica, não será. Vou convocar olheiros do mundo inteiro. O que isso quer dizer? Eu não preciso, de novo, que a eleição aconteça para saber que, neste momento, eu tenho um país ditatorial, em que as pessoas não têm liberdade de expressão. Acabamos de ver agora o governo venezuelano suspendendo um veículo de comunicação que, na verdade, é muito mais de esquerda, como o Cauti já fez menção, e que a principal opositora foi declarada inelegível por 15 anos. Eu não preciso que o processo avance para saber que ele já está eivado de irregularidades, de ilegalidades e, neste caso, sob a linha ditatorial, porque o Supremo Tribunal Federal lá é todo comandado, na verdade, por Chávez. É um consórcio lá, assim como os generais também. É porque não te calas, é impressionante. O Lula vive num mundo completamente à parte e leva a diplomacia brasileira
para o buraco desse jeito. Augusto Nunes, muito boa noite. Mudou de lugar, hoje está aqui ao meu lado. Pois é, estou aqui mais Seja perto. bem-vindo aqui, meu vizinho. Obrigado. Augusto, antes de te ouvir, eu só quero trazer aqui a declaração da Maria Corina Machado, ela que foi considerada inelegível pelos próximos 15 anos na Venezuela. Ela acabou de publicar uma declaração na rede social X, tem a versão em espanhol e logo abaixo em português. Vou registrar aqui. Eu chorando, presidente Lula. Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo numa eleição presidencial livre em que derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados, que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu compadre. Boa noite, Carlos, meu amigo. Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, quando o Lula, pouco depois de assumir, ele chamou o Maduro e disse publicamente que o Maduro precisava de uma narrativa. O próprio Lula, com a sua imbecilidade habitual, está tentando construir essa narrativa. O Piotr lembrou bem, ele está contente de marcar a data. Nas democracias você não marca a data, elas se repetem. Você tem eleições em datas ali. Ó. No Brasil, o Brasil não é um bom exemplo hoje, mas o Brasil a cada 2 anos tem eleição. Isso pelo menos é realizado. Se no Brasil a eleição de 2022 foi o que foi, e nós, jornalistas independentes, enfrentamos as restrições que enfrentamos, imagine na Venezuela, onde você tem o exército corrompido, a polícia particular do Maduro e as milícias, né, todas corrompidas, compradas com salários também, promoções ou partilhas, né, de cargos na estatal petroleira que eles têm. Ali é tudo com carta marcada. O Lula tem mania de chamar de choro de perdedor a oposição que tenta restabelecer a democracia. Foi exatamente essa expressão que ele usou quando os ayatolás atômicos lá fizeram uma eleição fraudada no Irã. Aí a população se manifestou e disse, choro de perdedor. Isso é o que o Lula diz, a passeata, a manifestação aqui da Paulista também. Coisa de perdedor. E ele ganha como ganhou no STF. Né? Ele era, lembrou bem o Piotr também, ele estava preso porque ele é ladrão e lavador de dinheiro. A Maria Corina, que eu conheci bem, fiz uma entrevista com ela no Roda Viva, uma mulher valente, democrata, honesta, e ela já foi uma das deputadas mais votadas que não pôde assumir porque aquele marginal do Diosdado Cabello, que é o sempre presidente do Congresso, ele anulou o mandato dele, ele fazia o papel do STF, do TSE lá. Uma das primeiras coisas que o Chávez, que está na origem disso tudo, fez foi aparelhar o Supremo. Então, eles próprios mandam. Então, está acontecendo o que acontece em outros países. Eles interferem na eleição, eles sabem que não adianta botar olheiro se não deixa candidato a disputar, por que vai deixar um olheiro? O olheiro vai ficar olhando o quê? Contagem de votos pela TV, eu nunca entendi esse negócio de olheiro, né? Porque vai lá para a Venezuela profunda e vê o que acontece, né? Agora, você fica na capital, você não contaram direitinho os votos. Meu Deus do céu, não devia olheiro nenhum. Olheiro nenhum. Me lembro que eu participava de um programa, um debate entre candidatos à presidência na Bandeirantes, Band. Eu estava junto com o Vilas Boas Correia. Aí vieram e disseram para a gente, olha, não tem direito de réplica. O que o candidato responder, está respondido. Eu falo, como?
A gente estava lá para fazer uma pergunta. E não tem direito de réplica? Vamos embora. Vamos embora, não participamos. Não participamos. Aí, esses olheiros vão legitimar uma roubalheira, uma eleição cínica, não é real. E o Lula mostra aí que ele adora um ditador, né? Não é que ele é amigo de ditadores, ele adora um ditador. E quando é ladrão, então as semelhanças tornam os dois aí mais amigos. Aí. Eles se amam. Maduro dizia, né? Que por a Dilma ele falava que ama a Dilma. Ama a Dilma. Daria uma boa dupla. Nascidos um para o outro. Diga, Qual é a Piotr. qualidade desses observadores internacionais? Quem serão? Porque se justos, eles diziam não preciso observar nada, já tem um processo que está irregular. Houve perseguição política da principal opositora. Quer dizer, eu vou o quê? Referendar uma eleição que já está contaminada por ilegalidade, arbítrio, de uma decisão ditatorial, sem nenhum direito à defesa, sem justiça, sem transparência, que tirou, por exemplo, a possibilidade da Maria Corina Machado de concorrer. O Lula chama de olheiro. Olheiro é coisa de futebol. Ser observador... Nicarágua, né? O cara lança a candidatura, é preso. Pois é, assim. Deixa eu até falar, no ano passado a Venezuela não permitiu que observadores da União Europeia participem do processo eleitoral deste ano, certo? Pois é, exatamente isso que eu ia falar, porque eu estava dando uma olhada, me lembrando disso. O ditador Maduro, no passado, já deixou claro que ele não vai permitir a entrada de observadores da União Europeia. A gente até reportou isso na Oeste, inclusive fui eu que fiz a matéria sobre a possibilidade de observadores da União Europeia acompanhar a disputa presidencial. Ou seja, ainda aquilo que Augusto estava falando, que não faz nenhum sentido, Pito também, não faz nenhum sentido estar só em Caracas, porque na Venezuela profunda acontece de tudo. Aquilo que o presidente Lula está falando é uma mentira. Lula está mentindo descaradamente, porque poucos meses atrás, Maduro deixou muito claro que ele não vai permitir a entrada de observadores eleitorais da União Europeia dentro do seu território. Então, quem vai observar? Os amigos da CELAC, que são um grupo de ditadores, todos de esquerda, que vão obviamente dizer que ele ganhou a eleição. Quem que vai chamar? Vai chamar alguém de alguma outra ditadura da Coreia do Norte ou da China para dizer quem ganhou as eleições? E só 2 pontos, enquanto meus colegas de bancada que estavam falando me veio à mente. Ponto número 1, Augusto também falou. Quem condenou Maria Corina Machado foi o Tribunal Superior da Venezuela, o STF deles. Adivinha só? Todos os juízes do STF foram nomeados pelo próprio Maduro. Tanto que existe um STF venezuelano alternativo no exílio, que tinha sido nomeado pela Assembleia Nacional, essa sim eleita democraticamente, e todos os juízes nomeados pela Assembleia estão no exílio, senão vão ser presos. Então, essa diferença entre o Lula, que foi condenado por uma corte pré-constituída, uma corte feita por pessoas que passaram concurso público, uma corte com primeira e segunda instância, e um tribunal de exceção é imensa. Então, a comparação que ele faz é completamente descabida. E só terminando, pequena nota histórica sobre declarações de Maduro, a Deutsche Welle é nazista. Lembrando que quando a Alemanha Oriental, a Alemanha comunista, construiu um muro para impedir que os seus cidadãos fugissem para a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, chamou aquele muro de defesa antifascista. Ou seja, ele propagandeou isso como se fosse uma barreira para impedir a invasão do Ocidente, na verdade, impedir a fuga da turma que morava na Alemanha Oriental. É a mesma coisa. De quem não gosta, ou é nazista ou é fascista. O mesmo papel que se repete hoje com a Venezuela. E acho que nem o Centro Carter vai mandar também, que normalmente, né, ligado a Jimmy Carter, né, que normalmente manda observadores internacionais, acho que já chegou até a mandar aqui ao Brasil na última eleição, acho que nem o Centro Carter vai referendar uma coisa que não precisa pegar o avião para descobrir que aquilo está tudo irregular, né? Olha, eu quero te ouvir também em relação a essa declaração de Lula pedindo aí presunção de inocência nas eleições presidenciais da Venezuela, que vão ocorrer aí em 28 de julho, diga-se de passagem, dia de aniversário do ex-ditador Hugo Chávez. Também queria te ouvir em relação à resposta da Maria Corina Machado, que nós lemos aqui, ela se manifestou na rede social X em resposta direta ao presidente Lula. Ela colocou @LulaOficial para responder diretamente a ele. Vamos tentar entrevistá-la. Fica aberto, fica aqui o convite para entrevistá-la, sem dúvida.
Vamos atrás. Seria muito bom para mostrar o que todo mundo já sabe, que a Venezuela é uma ditadura amiga do Lula. Será que podemos falar isso em 2024 ou daqui a pouco vai aparecer algum membro, algum minion do Tribunal Superior Eleitoral e falar: não, é ano de eleição municipal, vocês não podem falar que Lula é amigo de ditadores, e o Maduro aí passeando no Brasil como se fosse um grande chefe de Estado. Olha, ouvimos 6 de março de 2024, nós ouvimos o Lula dizer: nós temos que garantir a presunção de inocência. Só que para ele o ponto final é no final dessa frase e nós continuamos. Nós temos que garantir a presunção de inocência desde que essas pessoas estejam do nosso lado, porque essa tal presunção de inocência não é para todo mundo. Nós estamos aqui falando, debatendo desde o dia 9 de janeiro, que as pessoas que cometeram vandalismo, depredaram patrimônio público, todas elas têm que pagar pelos crimes que cometeram, mas que outras pessoas que estão sendo presas, condenadas a 16, 17 anos de cadeia, regime fechado, como se fossem traficantes, né? Como se fossem criminosos que cometeram crimes hediondos, esses sim precisam da garantia de presunção de inocência, né? Vamos falar também daqui a pouco sobre o caso do Felipe Martins, por exemplo. Ele não apenas está na cadeia, ele não foi dada a presunção de inocência, mas ele provou a sua inocência e continua preso. Então, ouvir o Lula dizer nós temos que garantir a presunção de inocência é uma piada isso. É uma piada, porque hoje no Brasil, sob a tutela desse consórcio, STF /Lula /velha imprensa, o que nós não temos é a presunção de inocência. As pessoas são julgadas por uma caneta apenas, inquéritos que não acabam mais. Aliás, eles acabam quando eles vão terminar, né? De acordo com Alexandre de Moraes. Pessoas sem contas bancárias, sem redes sociais, sem passaporte. Que isso? Então, o Lula colocar uma máscara de nós temos que garantir a presunção de inocência? Eu concordo com o Augusto, nós deveríamos entrevistá-la para mostrar com todas as letras, sem dourar a pílula, o que de fato acontece na Venezuela e que o regime lá não é apenas em não garantir a presunção de inocência, mas também de caçar opositores políticos, porque eles, de alguma forma, expõem o sistema a qual os venezuelanos estão sendo submetidos, que é de um regime totalitário. E que grande coincidência, né? Aí no Brasil também, o maior opositor político do amigo do ditador Maduro também se tornou inelegível sem a presunção de inocência. Augusto. É importante lembrar que a Venezuela, até os anos 70, 80, era um país muito rico. Com um potencial muito grande, porque tem uma reserva de petróleo, né? O ouro deles aí é um negócio muito grande, não é de boa qualidade, mas é muito grande, tem venda assegurada e estava acelerando o processo de industrialização. Estava aproveitando usando o dinheiro do petróleo, eles estavam modernizando a indústria. Isso tudo acabou. A Venezuela acabou. É muito simples perceber quando é que está ruim a coisa e se é ditadura ou não. Tem preso político? Tem perseguido político? É ditadura. Não tem? É democracia. É democracia. Agora, outra coisa para saber também se as coisas vão bem aqui ou ali. Se só se foge de um país e ninguém foge para aquele país, tá ruim, né? Tá ruim. Você não viu nenhum alemão ocidental, quando tinha a Alemanha comunista, nunca viu fugindo para o outro lado. Como Cuba, ninguém foge para Cuba. Aliás, você pode ir para lá quando quiser. E ninguém vai. Então é muito simples. Agora, eles
Eles tinham, eu peguei a Venezuela, ainda quando tinha aquele negócio de fazer cursos para a formação de Miss Universo, que eles ganhavam, cada 2, 3 anos a Miss Universo era venezuelana. E elas tinham escolas, o que fazer, aprendiam a andar, falar, faziam retoques, tudo. A última Miss Universo foi ótima, porque ela foi eleita em El Salvador, e era uma venezuelana realmente muito bonita e da oposição. E ela se manifestou contra o Maduro, ou estou confundindo com a Nicarágua? Qual dos países? Enfim, o que eu disse até agora sobre a Venezuela está certo, é das misses. Mas a miss que foi eleita agora em El Salvador é oposicionista. E criou um baita problema porque o ditador, vamos ver qual é, ele ficou incomodadíssimo aí com a Miss Universo. Se você se incomoda com uma candidata a Miss Universo, sim, você não vai deixar um candidato a presidente da República agir livremente. Nicarágua, é da Nicarágua. Nicarágua. Mas Isso aí, tá são valendo, irmãs. são amigos. São irmãs. Muito amigos. E a Venezuela é isso, o país pobre foi destruído. Destruído. O exército todinho corrompido, cada um tem uma diretoria da Petrobras lá dele, não por coincidência. E é isso, assim agem as ditaduras. Até no concurso de Miss Universo eles se metem.